Bom dia, pessoal. Estamos na aula 10, tá? Continuando o livro de Dora, que é a Vida de Droga. Vida de Droga é o nome do livro, que é a vida de Dora, tá certo? E resumo até agora que Dora era uma menina de 15 a 16 anos, tinha uma vida estável, tinha tudo que ela queria, e um dia o pai ganhava muito bem, trabalhava num banco, e ia no shopping, comprava o que queria, e às vezes o que gastava em 4 horas era um salário de um trabalhador normal, e não significava nada, porque o pai ganhava muito bem, né? Mas um dia tudo mudou, o pai perdeu o emprego. E depois de 7 meses que o pai perde o emprego, começa a sair muitas brigas, um monte de problema entre a família. E continuando aqui para quem já veio desde a aula 9. Eu diminui um pouco a leitura para que a aula seja um pouco mais rápida. Vamos lá. Aula 10, amando a leitura. Expressão séria, pensativa. A mãe lia um fax. Ficou um tempão absorvendo letra por letra. Quando o pai chegou, bem mais tarde, continuava sentada na mesma posição. Joel estava exausto. Cleusa perguntou com esperança: como foi? Apenas uma entrevista como tantas outras, ele respondeu. Conseguida a partir de um anúncio de jornal. O possível chefe examinara seu currículo e elogiara. Terminou com uma conversa mole, dizendo que qualquer coisa telefona. Deu para ver que já escolheu outro candidato, comentou Joel, desanimado. Cleusa estendeu o fax. Chegou hoje à tarde. O pai leu rapidamente. Ao terminar, releu, dessa vez com calma. Trocou um olhar com Cleusa. Chegaram ao momento de conversar sobre o conteúdo da mensagem. A mulher mandou: Dora, André, para o quarto. Mas, nem mais, nem meio mas. Subam. No alto da escada, André comentou o óbvio. Só pode ser alguma coisa importante. Tem jeito, concordou Dora. O casal começou falando em um tom calmo, pausado, como tantas outras vezes. As vozes se alteravam. Dali a pouco, a discussão chegava até o quarto. Você não vai, a mãe dizia. Ficou cega, surda, muda, a ponto de não entender nossa posição? Podemos ir para Minas, para a casa dos meus pais. Viver com sua mãe? Nunca. O que tem minha mãe? Foi a única que nos estendeu a mão. A sua só sabe pedir dinheiro emprestado. Antes de eu continuar, percebam aqui o diálogo, onde um para de falar e o outro para de falar, né? Então, olha só, você não vai, dizia a mãe. Cleusa estava dizendo para Joel, você não vai, dizia a mãe. Agora, depois tem outra versão e está escrito, ficou cega, surda, muda, a ponto de não entender nossa situação? É o Joel falando. Aí a Cleusa fala de novo, podemos ir para Minas, na casa dos meus pais. Aí entra o Joel falando, viver com a sua mãe? Nunca. Aí entra a Cleusa falando, o que é que tem minha mãe?
foi a única que estendeu a mão, a sua só sabe pedir dinheiro emprestado. Entendeu? Então presta muita atenção, porque assim vocês vão entender quem fala, quem escuta, quem fala, quem escuta. Não precisa atacar minha mãe, que deu duro a vida inteira para criar os filhos. Pelo menos na casa do meu pai não vai faltar nada. Será que fiz uma faculdade para passar a vida vendendo sombrinha? Quem está falando que fez a faculdade é o Joel. Que ele estava indignado, porque ele não queria ir para a casa da mãe da Cleusa, né? Ele não queria depender de sogro. E a mãe e o pai da Cleusa tinham uma fábrica de sombrinhas. Depois eu vou falar o que é sombrinha. E ele não, um homem de faculdade, que é praticamente gerente de banco, ele não queria. Para ele, um emprego desse tipo seria se rebaixar, entendeu? Então, ele diz assim, será que eu fiz uma faculdade para passar a vida vendendo sombrinha, estampada na loja do seu pai? Para que estudei? Lutei. Cleusa, eu estava esperando uma oportunidade. Ela chegou finalmente. Você não é capaz de compreender? Ele está falando com a Cleusa. Nossa, chegou a minha oportunidade. Será que você não vai compreender? De certo, esse fax que ele chegou, fax é uma mensagem, né? Para quem não sabe, acho que vocês todos sabem que é fax, que ele vem numa máquina, né? É a cópia de um documento. Oportunidade? Ir se enfiar no meio da floresta amazônica? É uma ótima oportunidade. Você sabe o que é? É uma chance de começar numa nova área, numa empresa que está se formando agora. E nós? Você não pensa em nós? Quem está falando em nós, você não pensa em nós, é Cleusa, né? Porque ele queria ir para a floresta amazônica, e lá que ele conseguiu um emprego. Mas ele estava aqui em São Paulo, olha, né, muito longe. A discussão continuou a noite toda. Dora e André deitaram tarde, nem desceram para jantar. Exaltado, os pais também nem se lembraram de chamá-los. Nenhum dos dois entendia o motivo da briga. Era um emprego ou não era? Quer dizer, nenhum dos dois entendia o motivo da briga. Era a Dora e o André que estavam lá no quarto, que eles não estavam entendendo porque aquele barulho todo, aquela briga toda. Afinal, poderia ser um emprego, né? Dora ainda tentou ter esperanças. Tudo talvez voltasse a ser como antes. O pai compraria outro carro importado, construiria a mansão. Sim, quem sabe ainda teria a casa com piscina. Bom, vamos parar por aqui. Então, neste pequeno texto, diz o seguinte, né? Que ele já recebeu, o Joel recebeu uma proposta de emprego. Só que essa proposta de emprego é na Amazônia, né? Não é aqui perto, né? E ele está conversando com ela que ele teria que levar a família toda para o Amazonas. E no próximo capítulo você vai ver quanto ele vai ganhar, se a família vai aceitar ir com ele, o pessoal já está acostumado aqui, com escola aqui, o nível será outro, então só na próxima aula, tá certo? Mas aqui nós vamos hoje falar um pouquinho da gramática. Estava faltando falar sobre substantivo, né? Substantivo é tudo que dá nome às coisas. Então nós temos aqui 9 tipos de substantivo. Comum, próprio, concreto, abstrato, primitivo, derivado, simples, composto e coletivo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o primitivo e o derivado, tá bom? O primitivo, substantivo primitivo, ele não derivado de outros, aqueles que não vêm de outra palavra da língua. Ele é não derivado de outros substantivos. E o substantivo derivado, ele designa substantivo formado a partir de um substantivo primitivo. Bom, mais ou menos, pelo exemplo, vocês vão entender. Olha, o primitivo é pedra. A pedra não depende de nada, ela já existe, a pedra. Agora,
A pedreira depende da pedra para existir. A palavra pedreira vem de pedra. Então ela é derivada de pedra. A pedra já é a pedra. É um substantivo primitivo. Primitivo primeiro, certo? E a pedreira é um substantivo que vem da pedra. Então ele é derivado. O fogo. O fogo é o fogo, ele já existe. Substantivo primitivo. Substantivo derivado, fogaréu. Não existiria fogaréu se não existisse fogo. Eu vou colocar aqui que não deu outros exemplos aqui, quer ver? Vou apagar esse e vou colocar outros exemplos. Por exemplo, olha, o primitivo. Ó, jornal, jornaleiro. O jornal é primitivo. O jornaleiro veio do jornal. Não existiria um jornaleiro se não existisse um jornal. Tá certo? Olha um outro aqui, ó. Pão, padeiro. Padeiro. O pão é o primitivo. O padeiro é o derivado. Não existia padeiro se não existisse pão. Deu para entender? Então é fácil de entender o que vem de quem. O primitivo é o primeiro e o derivado vem do primitivo. Tá? Eu acho que deu para entender com os exemplos. Tá certo? Agora nós vamos falar no caso do dicionário. Tá? Palavras que eu suponho que vocês não saibam o que é, tá certo? Não saibam. Então vamos lá. Vamos ver a palavra que eu acredito que vocês não saibam. Vamos lá. Uma delas é a palavra óbvio. Óbvio. Óbvio, o que é óbvio? É o que está claro. O que quer dizer isso? Óbvio quer dizer o que está claro, o que está perfeito. Então, no nosso texto, nós temos aqui a palavra Dora, André, para o quarto. Mas, nem mais, nem meio mais. Subam. No alto da escada, André comentou o óbvio. Quer dizer, o que está claro, né? Ele comentou o que está claro. O que não tem menor dúvida. Só pode ser alguma coisa importante. Lógico, por quê? É óbvio, essa palavra entrou no texto. Se a mãe e o pai mandou subir para o quarto, eles teriam que falar alguma coisa que nem Dora e nem André poderiam escutar. Mas teria que ser alguma coisa muito importante. Que provavelmente, se fosse falar na frente deles, eles iam tentar entrar na conversa e a briga poderia ser maior. Então seria bom que eles dois subissem para cima. Então, por que foi usada a palavra óbvio? No alto da escada, André comentou o óbvio, ou seja, o que é claro. Então, vocês vejam bem, é preciso entender as palavras, porque às vezes a gente lê a palavra e não entende a palavra e não entende o texto, tá certo? Outra palavra aqui, que seria sombrinha. Olha só. Sombrinha. A palavra sombrinha é uma palavra que, para as pessoas com mais de 30, 40 anos, elas entendem o que é. Porque era uma maneira de se falar, muitos anos atrás, há 40 anos atrás, elas falavam assim, ó, leva a sombrinha. Hoje ninguém fala sombrinha. Hoje a maioria das pessoas fala assim, leva o guarda-chuva. Mas não fala sombrinha, tá? O que é sombrinha? Na verdade, sombrinha é guarda-chuva. Entende? Antigamente, há 40 anos atrás, mais ou menos, eles falavam sombrinha. Todo mundo falava sombrinha.
que ela faz sombrinha, mas se a gente hoje for falar sombrinha, ó, leva sombrinha, ninguém sabe o que é sombrinha. Então o que que é? Sombrinha é guarda-chuva, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, no texto, será que eu fiz uma faculdade para passar a vida vendendo sombrinha estampada na loja do seu pai? É do pai da Cleusa. Porque lá em Minas Gerais, o pai da Cleusa tem uma fábrica de guarda-chuva. E tem uma loja na frente de guarda-chuva. Que ele vende sombrinha estampada. Então, tá aí, tá escrito e tá resolvido, esclarecido o que é sombrinha. Bom, da parte a esclarecer é só isso, tá? Agora eu vou deixar marcado aqui por 1 minuto, tá? Eu vou deixar o vídeo rolar por 1 minuto, que é o tempo necessário, porque algumas pessoas podem, não, as crianças que estão aí podem não dar tempo de escrever no caderno, porque eu quero que se escreva no caderno 10 vezes ou 20 vezes cada palavra dessa, que é uma palavra difícil, e se for cair na redação lá na frente, é um exercício para vocês. Olha, óbvio, ó, óbvio, faça, escreva 10 vezes isso. Então, agora só escreva uma, vai lá, pega o seu caderno, né, põe assim, ó, óbvio, você põe óbvio, põe no seu caderno, põe só uma vez. Aí, você vai, depois que terminar o filme, aí vocês fazem. Absorvendo, olha só. Ó, absorvendo. Existe aí um BS aqui mudo, é muito importante. Absorvendo. Aí você vai lá no caderno e coloca, né? Absorvendo. Escreve só uma vez. Vocês vão escrever 10, 20 vezes aí para... E outra palavra, discussão. Se escreve com 2 S, ó. Mesma coisa, vocês vão escrever discussão. Depois vocês vão fazer 10 vezes aí, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. E na sequência vem a aula 11. Se vocês puderem fazer o favor de passar para outras pessoas, para as pessoas começar a ler o livro lá da 01. Agora nós também temos assim, você vai escrever Amando Leitura 01. E também pode ser escrito assim, olha, pessoal. Vocês podem colocar no Google ou no YouTube assim, olha. Cida Craveiro. Só isso. Colocou Cida Craveiro e coloca vídeos, tá? Também é uma maneira de procurar os vídeos das aulas. E, né, como sempre, Amando Leitura 01, Amando Leitura 02, Amando Leitura 03, Amando Leitura 04 e assim por diante. Esse aqui é o Amando Leitura 10, tá bom? Então tenham um bom dia e eu vou deixar 1 minuto aqui, que é o tempo de você escrever. Tchau, pessoal.